Brasil, a gente teve, por exemplo, na eleição do ano passado, o Twitter saiu do ar, por ordem do ministro Alexandre de Moraes, mas as pessoas, o governo, ele não consegue impactar no algoritmo das ferramentas. Então, aquela informação, ele não consegue fazer com que não chegue nas pessoas, né? Ele não consegue impedir que uma mensagem de WhatsApp chegue na outra ponta, a não ser que ele proíba o WhatsApp de funcionar aí. E a gente, pelo que tem visto, percebe que os governos não conseguem fazer esse tipo de ação, porque também é interessante para eles terem esse veículo de comunicação aí. Então, usar as redes sociais dentro de uma realidade de monopólio de TV é importante exatamente para quebrar esse monopólio. Aqui no Brasil, apesar da gente ter, né, redes como a Rede Globo, o SBT, inclusive hoje é um debate que existe sobre a independência desses veículos, desses canais de televisão, e muitas das narrativas que são construídas hoje entre oposição e situação é sobre as redes sociais terem permitido à oposição do atual governo mostrarem como que acontece as coisas de verdade, né? Eles usam essa narrativa, eles falam isso, que a direita usa as redes sociais para informar o que os veículos não estão informando, porque, segundo a direita brasileira, eles recebem anúncio do governo, o governo paga publicidade, então acaba decidindo o que vai ser mostrado e o que não vai ser mostrado. Então, apesar da realidade ser completamente diferente, aqui também as redes sociais são fundamentais para certas lideranças políticas conseguirem falar com as pessoas sem depender dos veículos de imprensa tradicional. Essa talvez seja a grande vantagem de estar nessas plataformas. Tenho aqui algumas questões que acabaram de chegar. Temos a nossa amiga Oswaldina Sachipia. Ela questiona o seguinte: considerando países onde o acesso à internet ainda é limitado e há pouca profissionalização da comunicação digital, qual seria o melhor primeiro passo para uma liderança política começar a construir sua presença online de forma estratégica, mesmo com recursos mínimos? Escolher uma única rede social, porque aí, né, já que você não tem recurso nem equipe para poder cuidar disso, eu imagino que você sozinha, né, a liderança sozinha vai acabar trabalhando isso. Então, escolha uma única rede, faça isso com muita sabedoria, entendendo onde que o seu público está. E aí, quando eu falo de entender onde o público está, eu vou retomar a fala do presidente Venâncio, que ele lembrou muito bem, que ele foi lá ver as velhinhas, mas as netas usavam TikTok e elas iriam postar aquilo no TikTok. Então, dentro da análise do público, ele teria que fazer essa leitura, né? Eu falo com essa comunidade de velhinhas, só que a rede social que eu preciso usar para falar com elas é a rede social onde as netas delas estão. Aí você começa a explorar as ferramentas e aí é fundamental olhar as métricas para ver o que está acontecendo de fato de resultado dentro da rede que você decidiu usar. Ter uma frequência mínima, não precisa ser todo dia, mas sei lá, aí é observar de acordo com a rede social que você decidiu usar. O TikTok, por exemplo, se você consegue postar um vídeo uma vez por semana, tá de bom tamanho. O YouTube, se você consegue postar um vídeo a cada 15 dias ou uma vez por mês, também funciona, né? Porque o que importa é que essa frequência se repita. Então, se você vai postar uma vez por semana, que seja de fato uma vez por semana. Se você vai postar uma vez por mês, que todo mês tenha um vídeo no seu YouTube. Respeitar a frequência e escolher um único canal para começar. A segunda questão aqui é da nossa mana Alice Sapalalo Chivemba. Gostaria de saber até que ponto é que a busca na construção de uma imagem, os políticos acabam por fazer passar uma visão ou discurso demagógico.
quando eles ficam muito preocupados em construir um personagem. O ponto é esse. E aí, não sei se vocês vão lembrar, mas no meu penúltimo slide eu falo sobre fazer um diagnóstico de quem é o político, de quem é a liderança política. E nessa hora é onde a gente entende quem está se posicionando ali, né? A imagem que vai ser construída, e evita entrar nessas construções demagogas, porque senão você fica muito preso em estereótipos, em falas prontas, que não mostram o diferencial do político. Você tem que, além de conhecer bem o público que vai consumir, conhecer bem a liderança e como ela quer ser posicionada. Mais uma questão aqui, jornalista Sara. Ela fez duas questões, é a mesma, talvez só melhorou aqui, que é: que estratégias de posicionamento podem ser adotados em caso de fake news? Vale aqui lembrar que nós em Angola nunca tivemos, agora o governo apresentou uma proposta de lei contra a disseminação de fake news, e tem outras questões aqui, eu acho que vai responder todas estão ligadas com a questão da fake news, né? Temos aqui como humanizar e se conectar com as pessoas nas redes sociais num país onde os dirigentes usam a justiça para controlar as mesmas, né? Como controlar as mesmas redes ou controlar as mesmas pessoas? Controlar as redes sociais. Como lidar com as fake news nas campanhas eleitorais ou políticas? É sempre a questão da fake news. Ainda tem mais outra ligada à fake news, eu vou trazer aqui para responder de uma vez, né? O Evaldo Evangelista, que é responsável de comunicação e marketing do Partido UNITA, ele questiona: gostaria de felicitá-la pela apresentação e partilha de conhecimento. A questão sobre as fake news é muito séria e está a ganhar muito espaço. Qual é a melhor forma de as combater ou, pelo menos, minimizar os efeitos? Eu acho que ainda tem mais sobre as fake news. Não sei. Não tem mais. Mas o que eu gostaria de dizer é o seguinte: nós vivemos num país, antes das fake news existirem como fake news, né, nessa era digital, mas já crescemos assim, com volta de muitas mentiras. O partido que governa Angola, ele subiu no poder com mentiras e usa a mentira também como uma estratégia de manipulação, ou de uma estratégia de quê? Como é que eu posso dizer? De manipulação, de tudo, de sei lá. Então, nós mesmo, desde criança, já quando nós éramos mais pequenos, estávamos a fazer o ensino primário, o governo já nos mentia que havia um menino que foi numa escola, e as autoridades coloniais portuguesas chegaram, tentaram matar, a obrigar o menino a dizer onde que estava a base deste partido, não sei lá, e ele não mostrou. E quando nós fomos crescer, analisamos que aquela história não tinha nada a ver com a verdade. Estou a falar da história, é um mito, né? Em Angola se chama mito do menino Ngangula. E hoje as pessoas ficam cobrando no governo: onde é que está o Ngangula? Por que já não se fala mais do Ngangula? E em Moçambique também tem uma história parecida. Mas também tem outras histórias assim um pouquinho mais pesadas. O MPLA acusou a FENELA, que era o maior partido de Angola, que os membros desse partido eram canibais. E aquilo passou na televisão, não sei lá que. Até hoje já passaram cerca de 48 anos. As pessoas acreditam mesmo que os membros desse partido FENELA são canibais, né? E na UNITA também é a mesma coisa. O MPLA vendeu uma imagem que os da UNITA tinham cauda, eles perseguiam as pessoas, não sei lá o quê. Um montão de histórias aí que até são muito fortes, que não gostaria de partilhar neste momento. E este próprio governo, em 2011, quando as redes sociais começaram a ganhar impacto na sociedade, criou brigadas digitais para a disseminação de fake news. É o mesmo governo que está nos surpreender com uma lei que visa combater a disseminação de fake news. Eu gostaria que me explicasse como contornar esse contexto. Eu vou começar pela questão da humanização, pela pergunta da humanização. A gente precisa lembrar que humanizar é mostrar que tem um ser humano por trás das redes sociais.
Então, isso independe de controle nas redes sociais por eventuais governos que venham a existir. Você humaniza as redes quando você se mostra humano, quando você mostra seu dia a dia fora da política, suas necessidades, suas dificuldades, as coisas que você gosta de fazer enquanto pessoa e que geram conexão direta com quem segue você. E aí, humanizar é muito importante, inclusive dentro do combate à fake news. Infelizmente, nem eu, nem ninguém hoje no mundo tem uma resposta concreta sobre como evitar e combater as fake news. Elas se espalham numa velocidade muito maior do que a verdade, e a gente precisa lembrar que as fake news não são uma invenção das redes sociais. Elas existem no mundo inteiro desde que o ser humano é ser humano. Né? As pessoas sempre falaram inverdades sobre outras. A gente estuda história e a gente sabe disso. Eu sou católica e a gente vê na história de Jesus Cristo que falaram tantas mentiras que ele acabou sendo crucificado. Então, a fake news não é uma criação das redes sociais. As redes sociais, elas ajudaram, talvez, a escalar, fazer com que elas chegassem mais longe pela velocidade com que elas entregam informação. E aí, o que a gente vê hoje de debate sobre combater fake news, além de regulamentação das mídias, é a importância de você ser coerente dentro da sua comunicação e do seu posicionamento político. Você ter um posicionamento tão claro e uma relação tão próxima de comunidade com as pessoas que te apoiam e votam em você, que elas começam a questionar informações fakes que chegam sobre essa liderança, porque elas têm uma relação tão íntima e tão próxima com essa liderança que elas falam assim, não, isso aqui não pode ser verdade, porque eu conheço essa liderança. E elas mesmas começam a advogar para defender essa liderança. É o que a gente tem hoje de melhor caminho. Mas, infelizmente, é um problema mundial, não é um problema da Angola, não é um problema de Moçambique, não é um problema do Brasil, é um problema mundial que não tem a ver só com política, né? A gente sabe que a gente tem fake news sobre notícias, sobre religiões, golpes, e isso impacta diversas situações sociais e que a gente está aprendendo a lidar com elas, com a proporção que elas ganham, enquanto as big techs vão crescendo. Então, a gente, infelizmente, não vai ter a resposta, a bala de prata, né? O ponto final disso. Mas a gente tem caminhos de construção de comunidade, de posicionamento forte, de construção de redes de mobilizadores que ajudam dentro desse processo de combater e desmentir uma fake news. Ainda temos muitas questões, mas vou ser sintético para também te diz. Precisas de fazer outras coisas, outros trabalhos. Sim, eu infelizmente já tenho, eu tenho uma outra live daqui a pouco. Ok. Mas eu vou ler só aqui muito rapidinho as questões. Tem aqui da Manalice. Quanto aos pontos de atenção aqui passado, especificamente a coerência, haverá ou não uma certa tendência de se confundir a falta de coerência política com a atuação pontual, ou seja, em função das circunstâncias próprias, mas sem alterar a essência? Não sei. Se você não altera a essência, você não está quebrando a coerência, né? Eu acho que eu entendi o que ele está querendo dizer, que às vezes você tem um posicionamento e acaba tendo que votar ou apoiar coisas diferentes por questões de acordo político. Isso sim pode impactar muito a reputação de uma liderança, e sim é uma quebra de coerência se é algo muito diferente do que você vinha defendendo, por mais que você queira explicar que é uma situação de circunstância. Para um país como o nosso,
onde a cultura do medo ainda é muito presente e o nível de escolaridade da população é baixo, o que recomenda em termos de linguagem ou tipo de conteúdo. A Essa é a... linguagem mais próxima possível da população, isso em qualquer lugar, e o tipo de conteúdo, se o nível de escolaridade é baixo, eu imagino que deva ter um nível de analfabetismo alto, então os vídeos e os áudios são fundamentais, porque as pessoas escutam e entendem com mais clareza as informações. Em Angola, como em Moçambique, a alternância política nunca aconteceu. São dois países governados por dois partidos há 50 anos, né? É a mesma história. Isto aumenta o ceticismo no cidadão para aderir à luta pela mesma. Que sugestão nos pode deixar para que a nossa comunicação política acabe por cativar o maior número possível de céticos? A segunda questão colocada por ele é: será que a criação de cenários futurísticos, pós-alternância, animações 3D, incentiva o cidadão a agir pela alternância? Esta é uma questão, mas vou terminar já mesmo já. Tem aqui o outro jornalista, Alexandre Solombi. Faz grande diferença o serviço pago das redes sociais do grátis? Em que medida vale investir no serviço pago? Ou vale a pena Ficar apenas no serviço ficar grátis. apenas pelo serviço grátis? E a penúltima é uma... Eu não sei como é que você vai encarar isso, né? O título dela, ele diz assim: Denisa, boa noite, votos de excelente trabalho. Aceitarias assessorar o líder do maior partido político na oposição em Angola em matérias de comunicação política e ter uma formação particular com o mesmo? Uma questão. Depois aqui tem o Branceslau, que é a última, que é: existem muitos perfis falsos nas redes sociais. Exemplo, a página oficial do presidente da República no Facebook. Quase todos que comentam a favor são contas falsas. Tem uma forma para denunciar essas contas e deixar de existir? Tem. Tem, você pode denunciar os perfis. Você clica na foto da pessoa e aí abre ali um menu, você bota denunciar e denuncia para as redes sociais. Todas as plataformas têm essa possibilidade. Sobre a questão de animação 3D, eu não sei se ela está falando de criar com IA ou de contratar um profissional para fazer essa animação. Aí realmente teria que ver as regras dos países de vocês em relação ao uso dessa inteligência artificial, em relação ao uso de inteligência artificial para a produção de conteúdo político. Aqui no Brasil, a gente sabe que a gente pode usar a inteligência artificial, mas a gente não pode, por exemplo, criar o que a gente chama de deepfake, né? Fazer uma cara do político falando uma mentira ou criar um áudio com a voz do político falando uma mentira. Então, tem que observar isso. Mas usar animações, usar tirinhas, historinhas, né? O que a gente chama de storytelling, para tentar mostrar a possibilidade de um cenário diferente do que se vive hoje. É sim possível e é válido e ajuda. As pessoas entendem muito melhor por história, então a animação ela é uma ferramenta também interessante dentro dessa realidade. A questão de como mobilizar os céticos é sempre difícil e as pessoas estão descrentes da política no mundo inteiro, gente, não é só nos países de vocês, é óbvio que os países de vocês passam por dificuldades diferentes do meu país, que passam por dificuldades diferentes dos Estados Unidos, que passam por dificuldades diferentes da Venezuela, enfim, cada país tem a sua dificuldade e a sua peculiaridade, mas uma forma que a gente tem visto o resultado de mobilização é mostrar a diferença prática que a política tem na vida das pessoas. E aí vocês podem resgatar casos de outros países que conseguiram mudar o rumo que eles estavam tomando com a mobilização das pessoas. Na história do mundo e da humanidade, a gente tem várias situações como essas, e sensibilizar e apelar para uma coisa que a gente chama de gatilhos emocionais, para começar a engajar essas pessoas que são céticas.
E a questão de aceitar trabalhar com a oposição do governo, a gente pode conversar no privado. Eu deixei aí meus contatos, o Hitler tem meu contato também, e, enfim, trabalho, meus critérios para aceitar trabalhos vão de acordo com a minha ética, então eu teria que conhecer, mais do que ser oposição, eu tenho que conhecer a plataforma, o que você defende, o que você acredita, né, o que o líder de oposição acredita enquanto política, e estando de acordo com aquilo que ele defende, teria nenhum problema em trabalhar com ele, formar equipe e prestar consultoria, porque eu acredito muito que nós, profissionais de comunicação, somos corresponsáveis por aquilo que a gente leva adiante. A única forma que eu não aceitaria trabalhar para alguém é se eu não concordasse com a forma como ela age politicamente, né? Se fosse contra meus valores pessoais. Então, se a gente estiver em acordo com valores pessoais, eu aceitaria com prazer. Muito bem, muito obrigado pelos